Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais uma chance de estarmos neste canal e nesta plataforma para mais uma vez falarmos a respeito da palavra de Deus, a qual sabemos que é nela onde contém o conteúdo da vida interna. E agradecer a Deus porque ainda temos esta chance e certamente parece que ainda se levanta uma oportunidade ou uma esperança de que em breve teremos que voltar a reabrir os templos, assim como recomeçarmos com os cultos. Estamos orando para que o Senhor nos torne a voltar neste novo normal, como está sendo dito, e quero acreditar que cada um de vocês está bem de saúde pela graça de Deus. O Senhor quero acreditar que o Senhor está a cuidar de cada um de vocês e estamos ansiosos de que algum dia poderemos voltar a reabrir os templos. Continuemos a orar e continuemos a acatar todas as medidas que estão sendo divulgadas pelas autoridades, porque é neste mundo em que estamos a viver, repleto de todo tipo de enfermidades. E esta noite gostaria talvez de ter que continuar e quero ler de novo no livro de Apocalipse 3, e desta vez vou ler precisamente a partir do versículo 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Estamos a continuar como acabei de me referir, e gostaria de tomar essa parte, a consumação das eras gentias, que é precisamente o fim das eras gentias. Esta era é a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou na era de Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era. Só tudo aquilo que começou precisamente na primeira era vai continuar até que chegue à sua maturidade e colheita na última era, que é a era em que nós estamos a viver. Isto faz-me pensar a respeito da própria criação, em que tudo aquilo que foi falado no primeiro dia foi até a 7ª ou até o 7º dia em que tudo se manifestou na totalidade. Sim, poderia-se dizer que é um modelo que Deus usou, que Deus está usando, e invariavelmente este modelo é sempre encontrado sendo aplicado. Portanto, estamos a ver a mesma coisa aqui. E ele diz aqui, ou a era de Laodiceia. As 2 vinhas produzirão seu fruto final. Os 12 espíritos terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos finais. Só
aqueles 12 espíritos que vinham decorrendo ao longo das eras, é aqui na última era em que chegarão cada um ao seu destino final. É aqui onde vai se chegar a separação total. A sementeira, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. A foice é agora lançada na cieira. Só tudo nesta era acaba terminando. Esta é a era em que tudo termina. E a foice é precisamente lançada para que tudo possa ser colhido. Tudo que começou precisamente na primeira era, estamos aqui no tempo que diríamos tempo da colheita. Eu tenho a certeza de que vai ser muito bonito. Talvez antes de começar eu estava lendo e acabou me abençoando. E eu espero que vai ser uma grande bênção esta noite. Nos versículos 15 a 18 que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha madura, do falso espírito da falsa igreja. E eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e nu, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Nenhumas palavras jamais expuseram uma denúncia mais amarga, e nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante jamais mereceu mais. Todavia, no versículo 21, ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro Espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus, com o mais alto elogio jamais prestado a um humilde e firme grupo espiritual. Sim, continuando. As palavras de João Batista, que estão exatamente descreve o Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja, agora acontecem precisamente aqui na última era, que é precisamente a era em que nós estamos a viver. E ele cita Mateus 3, 1 e Mateus 3, 11 e 12. E eu, em verdade, falando João Batista, vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá e limpará a sua eira,
colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Cristo, o grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si para sempre. Depois ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará. O mistério do joio e do trigo de Mateus 13, 24 a 30. Aqui já estamos a ver o cumprimento precisamente de uma fila de escrituras. O profeta acabou citando aqui onde João Batista predisse a respeito daquilo que ia acontecer no fim, como que o trigo seria colhido e a palha seria queimada, e é precisamente o que está prestes a acontecer na era em que nós estamos a viver. Que Cristo, em primeiro lugar, virá para tirar o seu povo, que é o trigo aqui representado. Os eleitos serão arrebatados, e depois do arrebatamento é quando virá, sim, a destruição do ímpio. Estamos como que chegar numa grande separação que nunca tinha acontecido desde que o mundo foi criado. Desde que o mal atingiu a terra até o dia de hoje, sempre o mal e o bem estiveram caminhando juntos. Diríamos que os filhos de Deus e os filhos do maligno estiveram caminhando juntos na mesma machamba, como o trigo e o joio. Mas eu lembro falando aqui, tentando mostrar que Deus é o grande agricultor. E aqui estamos a descobrir, sendo um grande agricultor, este mundo é precisamente a sua machamba. E as coisas sempre foram caminhando, semeando, colhendo temporariamente, semeando, colhendo temporariamente. Mas agora estamos a chegar precisamente na colheita final. É aqui onde chegamos. Não tem como a gente voltar para trás. Já chegamos e a colheita está aqui e tudo está como que bem maduro. Como já vimos aqui que a colheita está prestes para ser colhida. E tomamos aqui, o profeta cita de novo o mistério do joio e do trigo, de Mateus 13, 24 a 30. Está agora também cumprido. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi
aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Sim, estamos aqui a falar, diríamos, é uma parábola. Como já tentamos mostrar que através do mesmo barro faz-se dois tipos de vaso: vaso de honra e vaso de desonra. Aqui deparamos com este exemplo, ou esta parábola. Trigo precisamente representa os eleitos, enquanto que palha representa precisamente os não eleitos. Desde que o pecado escalou a terra, Deus semeou Adão e Eva aqui na terra, os eleitos, o trigo. Mas enquanto que os eleitos, o trigo, estavam na machamba, o inimigo veio na quietude, acabou semeando, lançando também a sua semente. Que nós sabemos como tudo aconteceu, o que aconteceu com a serpente e Eva, e assim o joio teve a oportunidade da mesma machamba, e as duas sementes sempre vinham caminhando junto. É verdade que houve um momento em que houve uma colheita nos dias de Noé, mas o joio acabou escapando com um dos filhos de Noé. E quando voltaram de novo na terra para multiplicar a terra, o joio também foi se multiplicando. Mas agora, na era em que nós estamos a viver, chegamos a um ponto da colheita, onde o joio e o trigo terão que se separar para sempre, para nunca mais se encontrarem. Para nunca mais se encontrarem. É o fim, é a separação total. Sim, talvez, dando aqui uma pequena comparação, ou que momento, e eu posso imaginar, talvez, vamos dizer que alguém semeia o seu milho na sua machamba e acaba não sair nenhum sinal sequer de capim. Vai ser uma machamba em que o milho vai fazer o uso, sem ter que repartir, talvez, digamos, do adubo, do estrume que vai sendo lançado naquela machamba. Será um milho suave, que não vai competir, que não vai lutar, que não vai repartir, digamos, tudo aquilo que eu acabei de mencionar com a palha ou com o capim. Só vai ser muito bonito, vai ser uma machamba em que o milho vai crescer sem nenhuma competição. Só estamos precisamente chegando a este ponto em que faz-me lembrar um tipo de inseticida que se vende, ou que se vendia, ou que se vende aí nas lojas, onde pode plantar, depois de plantar o seu milho, vai pulverizar e não sai capim. Sim, vamos continuando. Eu creio que isto aqui é muito bom, e isto aqui abençoa a alma daquele que espera que um desses dias o pecado termine. Sim. Continuando ainda, o trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, são ceifados. O que Niceia planejou realizar, naquele concílio de Niceia planejou realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade
e se fortalece com poder político, com o apoio estatal e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Esse tempo que nós estamos a viver. Mas justamente quando ela está para concluir o seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. Porque o trigo se terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Ali está. Talvez ter que repetir essa parte bonita. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. É verdade que alguma dessas coisas, alguma dessas verdades desconhecidas, mas para o crente é uma bênção quando essas coisas são, digamos, reveladas, expostas, sabendo que o mundo presente, por que o mundo ainda está a ser poupado? Nós bem sabemos que as bombas que podem destruir este mundo em alguns minutos, essas bombas já estão aqui na Terra. E nós sabemos que com o pecado que agora está roendo a humanidade, não há nada que esta geração poderia merecer. Mas o mundo ainda tem graça, talvez, de Deus ter que levantar o seu sol para alumiar para a gente ver o caminho. Ainda está a chover, o mundo ainda está sendo poupado, as coisas supostamente ainda estão caminhando. Tudo isso não é porque Deus está a tentar abençoar, digamos, o descrente. As pessoas ainda podem fazer algum dos seus negócios. Tudo isso está sendo aproveitado pelo joio por causa da presença precisamente do trigo. Poderíamos tomar aqui um belo exemplo para termos talvez uma imagem correta. Naquele tempo em que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, os sodomitas aproveitaram a estadia de Lot. E até que Lot saiu, no dia em que Lot saiu, choveu enxofre e destruiu os crentes. Se as pessoas do mundo tivessem alguma ideia de que o pouco de bênção, o pouco de misericórdia que Deus ainda está a lançar na terra é por causa dos eleitos, se eles tivessem alguma ideia, algum conhecimento, poderiam fazer tudo a favor da igreja. Tudo que eles sabem que é do bem, para ainda manter a igreja aqui na terra, para que eles se aproveitem das bênçãos que Deus está a enviar na terra por causa dos eleitos. Talvez ainda ter que dar mais exemplo. Vamos dizer que é um agricultor que tem um sistema de irrigação. Ele continua usando aquele sistema, irrigando o seu campo,
Mas o capim, o joio vai aproveitar da mesma água, mas está aproveitando assim porque o trigo ou o milho, ou seja lá o que está sendo irrigado, ainda está na machamba. No dia que o agricultor vai colher o que é seu, aquele capim que crescia junto com aquilo que o agricultor havia plantado, no dia em que ele vai tirar o que é seu, aquele capim não vai aproveitar mais nada daquela irrigação naquele campo. É exatamente o que está a acontecer com este mundo. Estamos precisamente vivendo neste mundo em que as pessoas não sabem nada, para bem dizer. E devemos sentir como que pena deles. No dia em que Noé saiu, começou a chover. No dia em que o arrebatamento vai acontecer, não levará muito tempo todas as bênçãos, como devemos saber. Logo que o arrebatamento sair, Moisés e Elias estará em Israel. Não vai chover por 3 anos e meio e toda a água será transformada em sangue. A água ainda está limpa hoje porque a noiva ainda está na terra. Ainda está a chover porque a igreja, que somos nós, ainda estamos na terra. No dia que vamos sair da terra, o mundo, os pecadores, independentemente de quem for, aquele que vai ficar na terra, não vai chover, haverá uma seca de 3 anos e meio e o pouco de água que vai existir será transformada em sangue. Logo que o agricultor, o grande agricultor de Deus, tirar o que é seu, a ira vai cair sobre os pecadores. Oh, se o pecador soubesse a importância de um crente, e também se o crente ele mesmo soubesse a sua importância, quão importante saber que é ele que está detendo para que a ira de Deus não caia na terra. Porque, amado, tem que se chegar a um ponto em que o crente também reconhece o seu lugar, quem ele é, quão importante ele é na terra. É quando você pode caminhar, se alguém não sabe quem ele é, certamente pode fazer qualquer coisa, porque não reconhece o seu lugar. E quando você sabe que é filho de Deus, é tão importante que até está a reter a ira de Deus para não cair na terra por causa de que você ainda está no mundo. Oh, que Deus possa nos ajudar como filhos dele, para caminharmos como aquele filho daquele rego nas terras alheiras. E ele caminhou sabendo quem ele era. Não vai se envolver em coisas baixas, fumar, beber, prostituir, roubar, tudo mais, falar como o mundo fala. Você vai saber que você é importante. Os olhos de Deus está olhando em você. No dia que o crente vai sair da terra, este mundo estará em chamas. Meu Deus. Oh, como gostei dessa parte aqui. Está vendo? Mas veja como diz crente. Mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. Porque o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Eu queria talvez ler aqui
na abertura do sexto selo, precisamente no livro do Apocalipse 6, no versículo 12, onde o profeta acabou nos referindo aqui. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um tremor de terra. Veja, aqui o sexto selo está sendo aberto. Depois da partida da igreja, está sendo aberto, não revelado, aberto. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra. Logo que a noiva for tirada da terra, é quando isso aqui vai acontecer. Com este tremor, a terra será abalada. Nunca houve uma interrupção como essa, porque os prédios vão cair, as barragens vão desabar, as pontes também vão desabar, será uma interrupção total. Mas tudo isso está sendo impedido para que não aconteça por causa dos eleitos que está aqui na terra, que é você, que somos nós. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilírio, e a lua tornou-se como sangue. Não há iluminação, não há mais nada, as pessoas terão que caminhar numa escuridão densa. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, vejamos aqui, e os reis da terra. Sim, talvez alguém pode dizer, está-se a falar de reis da terra, estamos a falar de presidentes, estamos a falar de ministros, estamos a falar de todos eles que são conhecidos hoje no mundo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém. É isso que o profeta está tentando nos mostrar aqui, quando ele cita o sexto selo. O que vai acontecer depois da igreja ter sido arrebatada. Ora, eu disse que há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. O fruto da falsa vinha, isto é correto. Esta igreja inspirada por o mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão de mostarda, que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. À sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isto é verdade. E se é verdade,
Então também tem que ser verdade que a igreja noiva amadurecerá e a sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra. Sim, chegamos aqui em que tudo se amadurece, porque na verdade é de que tudo já se amadureceu. Cada tipo de pecado já se amadureceu, já atingiu o seu cume mais alto. E esta falsa igreja, essa falsa igreja vinha, ela vai atingir a sua maturidade para que ela esteja pronta para ser recolhida ou colhida. Se é que a falsa vinha vai atingir a maturidade, se é que o pecado já atingiu a maturidade, isto quer dizer que a noiva, a igreja verdadeira também, ela, a igreja noiva, amadurecerá e sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra. E sua cabeça que virá a ela é o mistério da piedade. Bendito seja o nome do Senhor. Há um mistério chamado o mistério da piedade, que é precisamente a cabeça. Por isso o profeta pregou uma mensagem que ele intitulou O Tempo da Unidade, que é precisamente o tempo da união em que a igreja está se unindo com a cabeça, que é precisamente esta cabeça aqui, que talvez pode se ver aqui. Ela desceu para trazer o mistério da piedade. O mistério da piedade já está interagindo com a igreja. A igreja já está a receber os efeitos piedosos da cabeça que é Cristo, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, com toda a astúcia e poder diabólico, constituído de força política, força física e demônio das trevas, a verdadeira vinha com a plenitude do Espírito e da palavra fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Glória nas alturas. É precisamente o que vai acontecer. Estamos aqui para testemunhar o acontecimento disso, amados. Toda essa agitação que nós estamos a ver no mundo está a alinhar as coisas para que isso aqui aconteça. Está a ver por atrás desta falsa vinha, astuta, que tem um poder diabólico construído de força política, força física e demônio das trevas. A verdadeira vinha, que é a plenitude do Espírito e da palavra, fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Aquilo que eu estava tentando explicando no último culto, de que agora Deus está treinando um povo chamado a noiva palavra, dando-lhes caráter suficiente para entrar em ação. Mas estamos a ver aqui que a igreja, antes de entrar em ação, haverá este movimento da falsa vinha, que vai tentar trazer a pressão sobre a igreja. E realmente é exatamente isso que nós estamos tendo. Se as pessoas pudessem saber, eu estava pensando de manhã que esses movimentos que a gente, movimentos conhecidos ao nível nacional como, digamos, movimentos cristãos,
não são precisamente movimentos cristãos, são um movimento anticristão. Porque tudo que eles fazem é contra a palavra verdadeira de Deus. E vamos descobrir naquele dia que, afinal de contas, essas coisas todas que eram conhecidas ao nível mundial, ao nível nacional, como se fosse a coisa que tem a ver com Deus, não tinha nada a ver com Deus. Há muita coisa que a gente chamamos de Deus que não tem nada a ver com Deus. E este movimento anticristo, antipalavra, é que está em frente, é que é conhecida ao nível mundial, ao nível nacional, que representa os cristãos, mas simplesmente representa os cristãos que fazem parte da falsa vinha. São esses que virão contra a verdadeira vinha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este tempo que essas coisas têm que ser ditas, têm que ser faladas. Continuando. Neste momento em que a igreja vai ser pressionada, ela fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Aquela demonstração de poder que eu estava a falar, que acontecerá nas vésperas do arrebatamento. Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele através da palavra, Jesus virá para a noiva e o noivo possa estar unido como um para sempre. Bendito seja o nome do Senhor que designou essas coisas. As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um facto real. Este movimento já existe entre nós aqui. Mas também é um facto que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que percursará a segunda vinda do Senhor. Porque através da sua mensagem, os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais. E com a restauração da palavra virá a restauração do poder. Graças a Deus. Não é simplesmente a restauração da palavra. A palavra é restaurada e poder também torna a voltar seguindo a palavra restaurada. Sim, tudo já está como que em ordem. Tudo já está como que maduro. A falsa vinha já se levantou um grande movimento, em que todas as igrejas estão embaixo deste grande movimento. E a noiva, palavra, ela também já recebeu o mensageiro. O mensageiro vem levar a igreja para chegar a um ponto de se amadurecer, estar pronta para receber a cabeça, que é precisamente Cristo. Enquanto que este movimento vai amadurecendo para perseguir a igreja. E tudo já está em ordem, tudo já está visível. É isso que ele está dizendo. As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um facto real, mas também é um facto real que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que percursará a segunda vinda de Jesus, do Senhor. Porque através da sua mensagem, os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais. Com a restauração da palavra, virá a restauração do poder. Amados irmãos, talvez vocês que estão conectados conosco neste momento, não há nada que temer aqui. Não há, se é que o poder
do Deus Todo-Poderoso está de volta na igreja. Não temos nada que temer. Não tenha medo de nada. Não há nenhum espírito, não há nenhum demônio, não há nenhum feiticeiro que pode lhe fazer algum dano. Deus ainda está no meio do seu povo. E até diríamos que pela restauração da palavra, restaura também o poder de Deus no meio da igreja. E o diabo, como eu estava falando com algumas senhoras ontem, eu dizia que para Deus não há nenhuma doença difícil. Para Deus todas as doenças são como que no mesmo nível. Ele é todo poderoso. E eu estava a ler o profeta dizendo que cada cristão tem um anjo que lhe guarda. E neste momento que estamos a viver, em que a palavra já foi restaurada e o poder também já foi restaurado, estamos aproximando um momento em que a noiva de Cristo vai exercer, vai mostrar este poder através de várias maneiras. É cura, é desafiar os poderes demoníacos. Não tenha medo de nada. Nada pode lhe fazer algum dano. Estava a falar com esses irmãos que diziam, estamos a ser procurados e o nosso inimigo cada dia está a escalar zonas até fora do país, para Malawi, a procura de feiticeiros para nos aniquilar, essas coisas todas. Eu dizia, não tenham medo, essas coisas não vão funcionar, porque Deus ainda é Deus. Deus ainda está acima de tudo. Ele é todo-poderoso. Nada que há que não foi criado por Ele. Independentemente é o que. Se Ele é todo-poderoso, quer dizer, todos os poderes estão embaixo do seu poder. Só não tenha medo, irmão, no serviço, na vizinhança, seja lá o que for que o inimigo tenta lhe desafiar. Pode tentar lhe desafiar ali e acolá, talvez o Senhor permitindo, mas um dia vai cair uma bomba no meio deles. Saberão que o Senhor vive. Sim. Continuando. Que tempos cruciais são estes em que vivemos? Quão cuidadoso deve ser em permanecer fiel a esta palavra, e não tirar dela, nem acrescentar a ela. Porque aquele que fala onde Deus não tem falado, que não tem falado, faz dele um mentiroso. O que particularmente tenho em mente é isto. Por volta da mensagem da passagem do século, a fome por Deus que fora originada na era de Filadélfia, trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus, enviando manifestações de línguas, interpretação e profecia, um grupo imediatamente, muitíssimo contrário à palavra, formulou uma doutrina de que as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser evidência. Eles eram a manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que não estava na verdade como eles fariam o povo crer. Parecia bom, parecia como com o retorno do Pentecoste, mas provou que não era. Não podia ser porque se organizou. Isso é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que multidões foram enganadas. Ora,
Se não era o genuíno, o que era então? Era a casca, a palha, na forma de um tero vulcro verde, parecia como se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver o que se parece exatamente com trigo e todavia é apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou, assim também isto era apenas cascateira, que se parecia com o verdadeiro grão, ainda por vir. O grão original de trigo do Pentecoste tinha de voltar na última era. Glória! Aquele grão original de trigo do Pentecoste tinha de voltar na última era, que é a era que nós estamos a viver. Ela fora enterrado em ceia, produziu um broto em Sardo, cresceu na borla em Filadélfia e devia amadurecer em Laodicea, porém não podia voltar ao original até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena. Se eu queria talvez ajudar alguém, você não precisa de ser, digamos, de ser dito por alguém que não vai naquela igreja porque aquela igreja é falsa. Como alguém estava me dizendo que aquela igreja ali é falsa. E você não precisa de ser dito com alguém que aquela igreja é falsa. Porque não se trata da igreja, trata-se do cumprimento das Escrituras. Não estamos aqui a representar a igreja nenhuma. E as pessoas só falarem que sem mostrar nenhuma Escritura. Você dizer a verdade, se você quer conhecer a verdade, você talvez como que fosse contrariar, mas eu gostaria de dizer o seguinte: para você conhecer a verdade na era que nós estamos a viver, você precisa ler as mensagens do sétimo anjo. Você nunca conhecerá a verdade desses últimos dias somente por ler a Bíblia. Parece estranho, mas é verdade. Porque a própria Bíblia, no Apocalipse 10:7, indica-nos para a voz do sétimo anjo. Para você conhecer a verdade nesta era, precisa de ler as palavras faladas. E são elas que contêm o mistério da verdade nesta era que nós chamamos de viver. Porque se você diz, eu vou apanhar vou ler a Bíblia, só vou apanhar a verdade. Os católicos também estão a ler a Bíblia, mas tem a verdade. Os anglicanos também estão a ler a Bíblia, mas tem a verdade. Os da Assembleia estão também a ler a Bíblia, mas tem a verdade. Ali está você. Você não precisa de ser enganado, não precisa de ser dito que não vai naquele lugar, ou que isto aqui é o cumprimento das Escrituras. Não se trata de uma igreja fundada por alguém. Isso trata-se somente do cumprimento das Escrituras. É verdade que um e o outro pode não andar com a Bíblia, não andar, seguir e viver pela mensagem, mas isso não tem nada a ver com a mensagem. A mensagem é verdadeira, a mensagem é de Deus. Independentemente de quem cai, quem não cai, a mensagem sempre mantém-se verdadeira. É o que eu concluí na minha vida de acordo com as Escrituras. Sim, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era de Laodicea, o profeta mensageiro do Apocalipse 10:7 já tem de estar na terra. E ele já está na terra. E a mensagem já foi pregada. Este que está aqui ao meu lado. Uma vez mais, o assim diz o Senhor tem de estar aqui, pronto para ser manifestado com a infalível vindicação. Desse modo, a verdadeira semente já está amadurecendo e a seguir a colheita. Sim, a verdadeira semente já está amadurecendo.
porque a luz já veio. Tempo de colheita, sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas, entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam, tanto serão recolhidos em celeiros distintos, celeiros diferentes. Os 12 espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar atenção ao chamado final que dá-se somente para a noiva trigo. Sai dele, povo meu, o trigo. Este povo que está sendo chamado, está a chamar somente o trigo para sair da palha ou sair do joio. E somente o trigo é que poderá sair. O joio não tem ouvidos para ouvir e não poderá sair. Não poderá deixar essas denominações condenadas, julgadas, destinadas ao inferno. Sai dele, povo meu, o trigo, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas do joio, suas pragas, a praga que o joio vai encarar, a grande tribulação do 6º selo em Mateus 24. Meu Deus! Por isso, irmãos, se você ainda está nessas igrejas, é melhor sair. Sai delas. O diabo já não tem onde pegar, pega isto, pega aquilo e aquilo mais, está atrapalhado. Porque este é o tempo em que a separação está prestes a acontecer. Estamos a falar de uma separação total, onde ele virá para tirar o seu povo, em primeiro lugar. E o joio será lançado na fornalha, na tribulação. O 6º selo tomará conta deles. Eu gostaria, talvez, neste momento, de terminar, talvez, com esta parte aqui. Já estou aproximando quase 1 hora de tempo. Ainda não. Ainda, né? Sim, ainda. Deixa eu terminar com esta parte aqui. A última advertência do Espírito. Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz, esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono foi erguido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam. Estamos a falar precisamente daquela morada que Jesus foi preparado. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Me ajude, Senhor, a se preparar. E ajude, Senhor, a cada um que nos ouve, que também esteja preparado. Assim como a cidade foi preparada, o seu povo também está preparado. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado.
ela aguarda somente por seus habitantes, e em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram, mas graças a Deus que neste momento esta era não terminou. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais do homem pelo seu espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. É o que aconteceu, é o que nós temos recebido. A pura verdade. Não há outra verdade. Esta é a verdade e a única verdade. Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia. Bendito seja o nome do Senhor. E serão parte dessa noiva do último dia, que é mencionado em Apocalipse 22, versículo 17. O que mais pode se precisar neste mundo fora desta palavra? Para mim, eu não preciso nada. Não preciso de mais nada. Eu sinto-me que tenho toda a verdade da palavra de Deus. Não estou à procura da verdade, porque a verdade é essa que Deus já tem nos enviado. A única coisa que me preocupa é Deus ajude que a minha vida possa se alinhar com a verdade. É a única preocupação que eu tenho. Não estou à procura da verdade, porque a verdade prometida é essa que eu já recebi. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionado em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grão de trigo, o trigo noivo, o trigo noiva que caiu na terra em Laodiceia, voltou ao grão, palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça o profeta de Deus. Sim, ouça ao profeta de Deus, autenticado, que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. A noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já tem sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora, sai no meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi anunciado. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade tocante às eras da igreja. Então tudo estará terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens, Deus tratou com você pelo Espírito,
pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe a sua vida, para que, por seu Espírito, Ele possa dar a você vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, este povo que acatará, este povo que ouvirá a voz do sétimo anjo, será um povo que será abençoado e fará parte daquela noiva, daquele trigo noiva. Aquela noiva, a esposa do Apocalipse 22, versículo 17. Falará a mesma linguagem com o Espírito Santo. Venha o que vier, amado irmão, amada irmã. Não deixe que haja alguma coisa que lhe arraste fora. Agarre-se a esta voz que foi prometida. Nós estamos aqui a tentar propelar algo, manufaturar algo que não está nas Escrituras. Estamos simplesmente a tentar mostrar às pessoas a coisa verdadeira que devem colocar as suas mãos, os seus corações, tudo quanto tem nela. Este é o fim. A separação total está aqui. O trigo e o joio vão ser separados para sempre. O joio será lançado na tribulação e poderá encarar o sexto selo. Mas o trigo será arrebatado. O trigo será levado. Logo que o trigo for levado, toda aquela bênção que Deus ainda estava enviando, estamos a falar aqui de mandar chuva, estávamos a falar aqui de termos ainda que beber água potável, toda a água será transformada em sangue. Está a vir um momento terrível, um momento que chamaria de horrendo, que nunca atingiu a terra. Não haverá sol para iluminar, os prédios vão desabar, as pontes, as barragens e os cursos de água que já estavam interrompidos. Isto será uma interrupção total da natureza. Mas o trigo estará no celeiro durante este tempo. Oh, meu irmão, minha irmã, aquele que achou graça de ser chamado para sair no meio do joio, no meio daquela igreja falsa, este é o momento que devíamos permanecer perante o sol para podermos amadurecer, antes que possamos ser levados e colocados no celeiro do Rei. Amados irmãos, essas coisas estão sendo ditas. E alguns desses dias serão ditas pela última vez. Serão ouvidas pela última vez. E não haverá mais chance para se ouvir. Não gostaria, neste momento, com as nossas cabeças inclinadas, que isso pudesse cair um pouco profundo no seu coração e dizer: Senhor, estou aqui, me ajude que a minha vida esteja sintonizada com a voz do sétimo anjo. Prepara-me, ó Pai, para aquela partida repentina quando o trigo será levado para o celeiro do Rei. Me ajude, Senhor, tire tudo que pode me impedir para que eu não seja arrebatado. Tira a minha mente nas coisas do mundo.
Tira o meu coração do mundo e coloca o meu coração na sua palavra. Ajusta, Senhor, a minha maneira de pensar, os meus desejos, as minhas ansiedades. Que tudo, Senhor, seja depositado precisamente na sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, e eu encomendo a minha vida nas tuas mãos como barro diante do olheiro. Molda-me, Senhor, e faz-me um vaso de ouro. Estou descendo, Pai Santo, para que seja moldado de novo. Quebra-me e faça-me de novo. Vou orar. Ó Pai Celestial, aqui estamos no final desta era. Momento, Pai Santo, precioso para aqueles que estão preparados. Precioso porque é um momento em que vamos nos separar de tudo que nos apoquentava, a semente eleita ao longo das eras. Aqui estamos, Senhor Deus, na colheita. Oh, se achamos graça diante dos teus olhos para conhecermos esta mensagem. Se achamos graça para sermos chamados, Senhor, no meio de joio. Oh, Pai, não permita que a vida e a conduta de joio possa nos seguir. Queremos, Senhor, estar separados na totalidade. As nossas vidas entregues a Ti. Queremos, Senhor, receber esta mensagem na sua totalidade. E eu aqui, ó Pai, se tenho achado graça de entrar e sair no meio do Teu povo, tentando trazer a mesma palavra que o mensageiro trouxe. Ajuda-me, ó Pai, para que não acrescente nada, não tire nada, mas trazer precisamente aquilo que já foi trazido. Pai, perdoa-nos, ó Pai, qualquer tolice, qualquer insensatez, qualquer insuficiência no meio do Teu povo. Pai, lava-nos, purifique-nos, prepare-nos, permita que possamos chegar a essa maturidade. Senhor, estávamos a falar aqui, dizendo que quando a palavra for restaurada, o poder também será restaurado. Senhor, prepare a nossa fé de tal modo que possamos estar preparados para entrarmos em cena, para podermos operar este poder que foi enviado nos últimos dias, o poder que seguirá a palavra, que possamos viver a palavra, possamos trazer a palavra para que o poder possa nos seguir em todo lado onde nós vamos. Ajuda-nos, ó Pai, quero encomendar o Teu povo em todo lado. Senhor, conhece a situação de cada um, as suas batalhas, as suas ansiedades. Senhor, esteja com cada um, peleje por cada um deles, ó Pai. Coloque um muro de fogo ao redor da Tua noiva que compraste pelo Teu sangue, para que não haja nenhum dano, não haja nenhum demônio que toca, nem sequer, Senhor, os seus corpos, seja lá o que for, desde que lhes pertença. Pai, nos entregamos nas Tuas mãos neste momento, para que, a partir deste momento, Pai Santo, a Tua bênção, a Tua graça, continue nos seguindo, até aquele dia que vai nos tirar da terra. Ajude-nos, ó Pai, porque Te pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém.